Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Você pode não saber, mas nos finais de verão, as vespas se tornam mais agressivas. Isso acontece porque as vespas têm apenas um trabalho: prover néctar à rainha da colmeia. Uma vez que elas obtêm o néctar necessário, elas ficam sem nada para fazer. Então elas se dedicam a fazer o que muitos adultos humanos fazem em seu tempo de lazer: elas bebem. É que no final do verão e no início do outono, as flores começam a murchar, não havendo alimento suficiente para as vespas ociosas. Sua única fonte de néctar, então, são os frutos podres que caíram das árvores e fermentaram, produzindo álcool. E quando isso entra no organismo das vespas, produz o mesmo efeito que os seres humanos. Elas ficam bêbadas. E é por isso que elas se tornam mais agressivas que o normal e atacam sem motivo algum. De uma perspectiva evolutiva, a maioria das coisas que o nosso corpo produz faz sentido, exceto o cheiro de suor. Você pode pensar que após milhares de anos de evolução, nosso corpo já eliminou essa função aparentemente inútil. Mas não, a maioria das pessoas cheiram mal quando transpiram. Todos, menos os coreanos e uma grande parte das pessoas originárias do leste da Ásia. Elas não possuem o gene ABCC11, que causa o mau cheiro do suor. Até alguns anos atrás, era praticamente impossível encontrar desodorantes nos supermercados da Coreia do Sul, uma vez que não eram necessários. Mas, com a entrada de produtos ocidentais no país, eles podem ser encontrados com mais facilidade, embora as pessoas os comprem mais por uma questão de moda do que por necessidade. Por incrível que pareça, uma pequena cidade em Minnesota, com aproximadamente 12 habitantes, elegeu um cachorro como prefeito por 4 períodos consecutivos. Este grande pirineu chamado Duke foi eleito em 2014 e anunciou sua aposentadoria do cargo em 2018, uma vez que a idade não lhe permitia ficar ativo em suas responsabilidades como prefeito. Elas incluíam liderar os desfiles, tirar fotos para cartazes e manter a boa reputação da cidade, ensinando valores como bondade, gentileza e união. Infelizmente, ele faleceu um ano depois de deixar o cargo. Em 1992, o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, estabeleceu que a importação e venda de goma de mascar era ilegal, o que foi uma resposta ao vandalismo urbano, uma vez que eram frequentemente usados para bloquear fechaduras, botões de elevador e eram encontrados grudados em tudo que é lugar nos transportes públicos. Embora a proibição tenha entrado em vigor em 2004, o governo fez uma exceção para certos tipos de goma de mascar, como por exemplo os sem açúcar, indicados por dentistas e farmacêuticos. Esses devem registrar os nomes das pessoas que as compram. Nos anos 60, durante a Guerra Fria, as agências de inteligência dos Estados Unidos tentaram algumas estranhas estratégias para espionar os soviéticos. Uma delas se chamava Acoustic Kit, que traduzido para o português significa gato acústico. O projeto consistia em implantar microfones ocultos nos ouvidos dos gatos, e assim poder espionar as conversas e descobrir os segredos dos russos. O primeiro gatinho espião foi liberado perto da embaixada soviética em Washington. O resultado não saiu como esperado, já que o pobre gatinho foi atropelado quase imediatamente por um táxi. O projeto foi cancelado em 1967, depois que a CIA descobriu que é muito difícil treinar um gato. Segundo relatórios do Guinness, a maior abóbora cultivada pesava mais de 1 tonelada, 1.190 quilos para ser mais exato. Esta abóbora gigante foi cultivada em 2016 por Matthias Wilhelmins em Ludwigsburg, na Alemanha. Ele conseguiu o tamanho dessa abóbora aplicando diferentes técnicas de crescimento, desde controlar o pH e modificações genéticas e seleção de fertilizantes. A Lego é o maior fabricante de pneus do mundo, gerando 50% mais pneus do que empresas como a Bridgestone, Michelin ou Goodyear.
a Lego produz mais, 870 mil por dia, ou 317.550.000 por ano. A maioria desses pneus medem apenas alguns centímetros de diâmetro. O primeiro pneu da Lego foi apresentado em 1962, e antes disso, as crianças tiveram que simular os pneus com tijolos. 2 anos mais tarde, a marca lançou o Lego Model Cars, os primeiros automóveis da linha. Em 1945, um fazendeiro de Colorado, nos Estados Unidos, estava decapitando algumas galinhas quando uma delas literalmente se recusou a morrer. Apesar de já ter perdido a cabeça, ela continuou andando como se nada tivesse acontecido e ficou assim por 18 meses. Isso só foi possível porque quando o fazendeiro foi fazer o corte, ele bateu e cortou um pouco acima do habitual. Parte do cérebro das galinhas se estende até o pescoço. Convenientemente, a parte do cérebro responsável por controlar as habilidades motoras básicas e a respiração da galinha ficaram intactas. Ela foi alimentada com uma mistura de água e leite através de um conta-gotas. Ela morreu 1 ano e meio depois, sufocada com um grão de milho. Um caracol com dentes, com certeza é algo que você nunca ouviu falar. Quantos dentes pode ter um caracol? Esse molusco gastrópode não possui dentes como nós conhecemos. Na boca do caracol, os dentes ficam na rádula, que fica escondidinho numa cavidade oculta. São 25 mil microdentes que eles usam para extrair os alimentos das rochas e do solo. Em 2005, 110 pessoas ganharam na loteria ao mesmo tempo. Quando viram que tantas pessoas reivindicaram o prêmio, as autoridades imediatamente suspeitaram de uma fraude, já que apenas 4 ou 5 pessoas ficaram em segundo lugar. Como é possível mais de 100 pessoas acertarem os números exatos? Eles começaram a investigar e ficaram chocados com o que descobriram. Todos os participantes que venceram haviam usado a combinação de números sorteados 22, 28, 32, 33 e 39. Ao entrevistá-los, disseram que esses eram os números da sorte que tiraram no biscoito da sorte. Estes foram fabricados pela Wonton Food Inc., uma companhia que produz quase 4 milhões de biscoitos da sorte por dia. Coincidentemente, os números que eles colocaram em milhares de biscoitos foram sorteados na loteria. E isso é tudo por hoje. Deixa nos comentários qual desses casos você achou mais surpreendente. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever caso não seja inscrito e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!